Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Aqui nós estamos na prainha da enseada do Vitrine do Lago, nessa água transparente. E mostrar que para viver uma vida simples não precisa de coisa de luxo. Olha aqui, por exemplo, a minha esposa está usando um flu-flu-sip, um pedaço de cano com 2 garrafas. E não precisa mais que isso. Você senta. Pode tirar o macarrão, tira o macarrão para ver que ele funciona sem o macarrão. Você senta e se apoia. Aproveita. Pode ir lá para o fundo, pode ficar onde quiser. Você faz exercício de equilíbrio, você faz exercício com os braços. Ó. E tranquilo, uma água que agora está com 32 a 34 graus mais ou menos. Delícia de temperatura. E transparente. Um forte abraço a todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma satisfação revê-los no fechamento de mais um trimestre de estudos da Palavra de Deus. Terminamos de estudar juntos o livro de Gênesis. Maravilhosas lições aqui estudamos. E hoje temos o encerramento. Eu gostaria de convidá-los, antes dessas considerações, para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por tantas lições maravilhosas que Tu tens providenciado na história do Teu povo para o sustento de nossa fé. Senhor, no encerramento desse tema do Gênesis, nos inspire, nos ilumine com Teu Santo Espírito e, acima de tudo, Senhor, nos capacite para que possamos não só entender, compreender, mas termos condições de praticar e de ensinar aqueles que nos cercam. Perdoe nossos pecados e faltas, Senhor, e supra-nos em nossas necessidades. Fortaleça-nos em nossa jornada, para que naquele grande dia lá estejamos prontos, seja saindo ao encontro com o Senhor dos sepulcros, ou seja saindo transformado, arrebatados ao encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. Que a Tua graça nos baste e nos complete a cada dia, nos preparando para o Teu reino. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O livro de Gênesis. Vamos abrir o nosso manual de estudos, lá no índice, e observar os 13 tópicos que nós estudamos durante esse trimestre. O primeiro deles foi a criação. Nós vimos a extensão e poder de um Deus absoluto que criou todo o universo. Em diversas etapas, não só criou, como cria e continua criando. O que nós mostramos no exercício desses estudos, que existem hoje, só na Via Láctea, sistemas solares bem mais jovens do que o nosso. Outros bem mais antigos do que o nosso sistema solar. Daí a prova de que esse Criador não aposentou. Ele continua criando. E olha, nós vimos também que quando o telescópio Hubble terminou as suas atividades, deixou catalogados mais de 2,5 trilhões de galáxias, irmãos. Observem. E isso é crescente, é constante. E aí vimos tudo isso no estudo da criação, olhando o poder desse maravilhoso Deus. No segundo tema, a queda. Aqui nós estudamos que foi uma escolha fatal, né? Que atingiu completamente a descendência, então, de nossos primeiros pais. Quando se trata da queda dos dois, envolve a mim e a você direto. Ninguém mais. Outros caíram antes desse casal. Porque o pecado começou no princípio. Lembra disso? Lembra que lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44? No princípio, o diabo já era homicida e mentiroso. O mesmo princípio do Gênesis, que a Terra, esse planeta aqui, ainda não tinha sido formado. Entende? E que se estende até durante a formação desse planeta, ainda enquanto os nossos primeiros pais viviam na eternidade. Também está envolvido no princípio. Aí atinge mais gente,
descendentes desse Adão, que saiu primeiro e depois se evoluíram a ponto de construir pirâmides, como nós vimos lá, né? Que até hoje não tem nenhum construtor que dá conta de fazer. Não tem ninguém que consegue fazer máquinas que voem muito além da velocidade da luz, porque a nossa ciência chegou no máximo até a velocidade da luz. Então, podemos ver nesta lição a queda, que foi uma escolha fatal. Em seguida, Caim e o seu legado, o terceiro tema. Nós vimos que a genealogia dos filhos dos homens aqui começaram. Mesmo sabendo que outros já vinham trabalhando nessa genealogia, e que logo em seguida entramos no quarto tema, o dilúvio, aparecem 3 grupos então de pessoas ali. Os filhos dos homens, os filhos de Deus e os nefilins. Está aí, não foi eu que escrevi, está aí na Bíblia. Então, esses nefilins são filhos dos homens que pecaram antes dos nossos primeiros pais, descendentes de Adão, mas já com evolução bem mais avançada, eles ainda viviam na terra. Aqui é chamado no Gênesis capítulo 6, quando trata do dilúvio, que esses eram homens de renome. Então isso vai muito além do que uma linguagem simples, né? Que nós pensamos que entendemos, que a gente acha que entende, acha que sabe. Mas entre o céu e a terra, existem mais coisas do que a vã filosofia do homem pensa que sabe, né? Pensa que sabe. Logo em seguida, no quinto tema, nós estudamos todas as nações e Babel. Ali também foi muito legal esse estudo, porque nós pudemos ver, com base bíblica, a questão do surgimento das raças, o surgimento de idiomas e dialetos diferentes, como que na realidade isso pode ter acontecido, não de uma forma tradicionalmente carochita que tem sido ensinado na história da humanidade. Existe muito mais coisa bem mais lógica, bem mais sensata, com base bíblica, que se explica as diferenças das raças, e nós estudamos nesse tema. Volte lá e dá uma revisada nisso. Essa lição do Gênesis, inclusive esse trimestre todo, valeria a pena você voltar e revisar aula por aula, aí gravada no meu canal, gravados para a honra e glória de Deus. Que como voluntário, o meu canal não é um canal monetizado, nunca foi e jamais será. O canal do professor Rafael Diniz Caetano é uma contribuição voluntária na causa de Deus, que fiz e faço para a honra e glória de Deus, enquanto Ele permitir e me der condição para prosseguir nessa missão. É o lugar onde eu tenho liberdade para apresentar a palavra de Deus de forma autêntica, de forma livre, sem nenhum tipo de interferência. E graças a Deus, aqueles que acompanham, que assistem, só têm somado conhecimento para mim e para eles, o estudo da palavra de Deus, como tenho feito ao longo desses anos com este canal aí no YouTube, que só agradeço a sua audiência, ainda que sejam tão poucos, porque eu não tenho nenhuma forma de divulgação, a não ser a própria matéria em si, que cada um compartilha e dá o seu like, faz o seu comentário, troca ideia. Muitos que são meus amigos, inclusive, no WhatsApp, e recebem as lições direto no WhatsApp. Isso é muito gostoso. Não tem dinheiro que pague a satisfação de poder servir a Deus em espírito e em verdade e compartilhar do conhecimento para com os nossos irmãos. E também aprender com todo esse compartilhamento que recebemos dos nossos irmãos também. Muito bacana. Sou muito grato a Deus por isso. Aí entramos no sexto tema, as raízes de Abraão. Irmãos, aqui nós estudamos sobre um DNA seletivo, o que tinha de melhor na face da terra, cerca de quase 2000 anos antes de Cristo, foi esse DNA que Deus levantou lá na Mesopotâmia. No meio de uma população completamente politeísta, pagã, ele levanta esse indivíduo, que se torna a base, o alicerce precursor da fé cristã. E por que não dizer, da base religiosa das 3 grandes e maiores religiões do planeta Terra: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E quando nós entramos no sétimo tema, a aliança com Abraão, irmãos, aí fica bacana demais.
que aí nós encontramos a base da história da nossa fé, irmãos. Como que ela foi desenvolvida. E automaticamente, já analisamos o 8º tema em seguida, a promessa, porque envolve, como ápice dessa fé, a entrega do seu único filho então da promessa, da onde descenderia e surgiria o Messias. Esse único filho, ele leva, e um jovem rapaz, que também não pode passar apagado o nível de fé desse jovem, a forma com que ele foi educado. Ou seja, o DNA que Deus selecionou de Abraão, que ele transferiu para Isaac, foi confirmado lá no Moriá. E nós aprendemos que nesse trânsito todo histórico, a subida do Moriá é uma verdadeira exposição de fé consolidada, tanto para Abraão quanto para Isaac. O Moriá, comentamos aqui quando estudamos esse tema, que muitas vezes alguém sobe uma vez só no Monte Moriá, durante a sua vida toda, mas outros sobem muitas vezes, seja para sacrificar algo ou alguém nessa questão, ou seja para ser sacrificado de alguma maneira, passar por uma grande privação ou provação. As pessoas sobem com fé consolidada e desce com fé mais consolidada ainda. Porque, do contrário, mal tem condição de se subir, e se chegar a subir, a hora que descer é cadeira de roda no mínimo, para não falar morte. Só com fé consolidada temos condições de subir, cumprir com a missão no Moriá e descer do Moriá com a cabeça erguida, como desceu Abraão e Isaac. E teve condição de vir Jacó, dando sequência nessa lapidação genética fantástica que chegou até o Messias e chegou até mim e você. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Justamente. E que deu base para chegar então em Jacó, o enganador, aí o 9º tema, mostrando que esse DNA chegou de forma perfeita em Jacó e se estendeu até o Messias, passando por todo o período da igreja primitiva e chegando até mim e a você. Essa mesma seleção de DNA de servos e servas do Altíssimo, que são pessoas que se entregam espontaneamente à lapidação desse ourives, desse grande joalheiro, ou desse grande oleiro, para que como barro mole ele nos molde e nos façam pessoas preparadas para cumprir com a nossa missão e com a missão que Ele tem confiado em nós, não só como indivíduo, mas como igreja. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quando chegamos ao 10º tema, Jacó e Israel, nós vimos o nível de habilitação que esse indivíduo teve, o nível de preparo que ele teve nos 14 anos que ele passou, lá com Labão. De certa forma, até lembraria o que o filho dele passaria de 14 anos mais tarde no Egito, né? 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, porque o tempo todo, dos 14 anos que ele passou lá com Labão, foi experimentando sofrimento o tempo inteiro. Ou seja, ele viveu 7 anos de vaca gorda e vaca magra, prefiguradamente, tudo de uma só vez, 14 anos. E não foi para menos que ele enfrentou mais tarde, e José foi lá representar de forma oficial lá no Egito, mostrando a vontade de Deus. Foi assim que nós entramos no 11º tema, José, o mestre dos sonhos. Vimos nesse estudo aqui de José, o mestre dos sonhos, que essas pessoas sonhadoras, né, que têm esse tipo de dom, geralmente são pessoas rejeitadas, não são muito bem aceitas, mas que são verdadeiros guerreiros, que cumprem com a vontade de Deus a qualquer custo. Eles não abrem mão, eles têm sangue no olho, eles não abrem mão da verdade, eles não abrem mão da fé, eles se estabelecem a cada passo. Eles não estão muito preocupados com amanhã e nem com ontem que passou, mas eles se firmam no presente, na fé, na proteção do Altíssimo. Reconhece cada passo da direção de Deus a seu favor. Assim eles contagiam outros à sua volta para
que exerçam a fé de maneira sólida e consolidada. E então, José, o príncipe do Egito, lá nós vimos o cumprimento da vontade de Deus de forma absoluta em meio a todas as dificuldades, em todas as agruras que esse jovem passou em toda a sua trajetória, não só a rejeição dos irmãos, e os irmãos vender ele para os mercadores ismaelitas, mas como tudo que ele sofreu lá no Egito, até ser promovido a príncipe do Egito. Finalmente encontrar com seus irmãos e poder mostrar para eles que a direção divina é suprema na vida daqueles que amam e temem a Deus. E aí o final é só bênção. O tempo de Deus, ninguém precisa de se iludir com relação ao tempo de Deus. Por mais que as pessoas tenham impaciência para administrar isso, repensem. Porque o que a gente pensa que é bom para nós mesmos pode ser fatal. E o que a gente jamais imaginaria que seria bom para nós pode ser a solução, como foi o caso de José no Egito. Desde as rejeições que ele sofreu em casa e tudo que ele passou até se tornar um príncipe do Egito. O segundo nome em poder sobre a face da terra, porque o Egito era a nação que governava o mundo daqueles dias. E a finalização hoje, 13º tema, trabalhando como primeiro tema então desta semana, Israel no Egito. Gênesis capítulo 47, verso 27 diz o seguinte: assim, Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. E como multiplicou, hein? Quando nós entramos aqui em Jacó, vai a José, trabalhando o segundo tema, estudando Gênesis capítulo 46 todo, irmãos, desceram 70 pessoas, meus amados irmãos. A família de José era contada, total, incluindo seus filhos. 70 pessoas. Raciocínio, meus irmãos. Saíram de lá para o Êxodo, alguns anos mais tarde, quase 1,5 milhão de pessoas, irmãos, para um êxodo, uma trajetória pelo deserto afora, até chegar na terra prometida. Como se cumpriu a promessa de Deus feita a Abraão, Isaque e Jacó. Coisa linda. O governo de José foram 30 anos. E como disse o verso de abertura, na cidade de Gósen, eles se desenvolveram. Ali nessa cidade, eles se estabeleceram, eles se fortaleceram e adquiriram patrimônios. Mas lembre-se que esses 30 anos foi uma inserção dentro de um período de opressão egípcia, dominando outros povos. Principalmente no meio dessa opressão surgiram os descendentes de Abraão. Inclusive, por último agora, essa descendência via Isaque, que durante 30 anos ficou debaixo dos cuidados de José. E todos os oprimidos daquela época foram poupados durante 30 anos, porque deram usufruir de uma trégua da opressão, graças ao faraó, que se rendeu às bênçãos do verdadeiro Deus, à sabedoria do verdadeiro Deus, reveladas a José, que influenciou as suas ações. E então permitiu 30 anos de trégua dentro do Egito. Esses descendentes de Jacó, e o próprio Jacó, não sofreram escravidão. Eles viveram um período de trégua nesses 30 anos. Agora, o que rompeu de 30 anos para frente, até chegar nos dias de Moisés, como dos 30 anos para trás, os que viveram até ali, dentro do Egito, foram oprimidos, e muito oprimidos, sim. Se a gente olhar de uma forma histórica, olhando a cronologia dos tempos,
nós podemos destacar um bocado de curiosidade interessante aqui nessa cronologia do domínio egípcio sobre a face da terra. O domínio egípcio sobre a face da terra começou em 1876 a.C. Nesse tempo aqui, tinha só 120 anos que Abraão tinha nascido, irmãos. Ele estava com 120 anos de idade. E nessa ocasião aqui, Sem ainda estava vivo. Sabe que ano que Sem morreu? 1848 a.C. Ou seja, 28 anos depois que começou o cativeiro egípcio. Ele ficou lá na terra dele, como Abraão também ficou lá na terra deles. Não desceram durante esse período de cativeiro. Eles não se meteram com o Egito. Eles não se meteram nessa onda aí, porque ele sabia que era fria descer para o lado dali. Entendeu? Jacó nasceria só em 1836 a.C., ou seja, 40 anos depois que iniciou o cativeiro egípcio. Quando Abraão morreu, presta atenção, no ano de 1821 a.C., já tinha 55 anos que tinha iniciado o cativeiro egípcio, irmãos. Então, quando a gente fala aqui dessas curiosidades, a gente falar inclusive como foi a morte de Sem, que era um gigante, né? Eles moravam lá na terra deles, onde eles viviam, lá na Palestina, tranquilo, sem problema nenhum. Bem lá em cima, né? Bem ao norte. Somente em 1720 a.C. foi o ano que iniciou o governo de José. Foi nesse momento aqui que eles vieram. Então, os patriarcas morreram lá atrás, tudo bem, né? Tá, já ficou para trás. Mas a morte de Abraão, quando aconteceu, o cativeiro já estava acontecendo. O domínio egípcio sobre a face da terra já era realidade. Mas é essa descendência de Jacó que desceu em 1720. Já tinha 156 anos de domínio egípcio sobre a face da terra. Somente em 1446 a.C. é que aconteceria então o êxodo. Ou seja, findaria os 430 anos comentados por Paulo no livro de Gálatas, onde iniciou oficialmente o êxodo hebreu. Em que tudo que nós estudamos aqui, nesse livro de Gênesis, e nesse último tema, então, sobre a vida de José no Egito, tudo apontava para isso. Jacó se estabelece no Egito. Então vimos aqui, né? O período em que ele se estabeleceu. E aqui tem um bocado de curiosidade que a gente pode aprofundar ainda, irmãos. Primeiro, Gênesis 46, verso 2, a gente vê o próprio Deus orientando Jacó para que ele descesse para o Egito. Olha aí, irmãos. Não foi uma coisa forçosa ou uma coisa mal resolvida. Foi uma coisa muito bem resolvida. Nós estamos falando de um patriarca riquíssimo, que tinha adquirido patrimônio ali já, fortalecido ali, mas que precisaria ser habilitado para que pudesse, no lugar aonde José estava, ter a base para surgir um libertador, que automaticamente ali naquela região e não outra, seria o lugar ideal para se preparar para que o libertador levantasse e amanhã o Messias pudesse surgir no ventre de sua mãe, vir novamente para essa mesma região, nos dias de Maria e José, tá lembrado? Quando eles vieram da Palestina para o Egito, até passar o sufoco de Herodes, que queria matar as crianças? Pois é. Então, tem muita coisa relacionada com esse Egito, né? Com essa história do povo de Deus, né? Inclusive, nessa orientação que Deus deu a Jacó, para que ele descesse para o Egito, ele desceu munido de bênçãos e de promessas feitas de Deus diretamente a ele, de que não só eles prosperariam lá, como eles retornariam aqui para esse lugar onde eles estavam hoje. E com muitos bens, e com a fecundidade multiplicada em toda a sua descendência, como foi feita a promessa a Abraão, Isaque e a Jacó aqui então, nessa ocasião. Esse Egito seria palco da história do povo de Deus por várias vezes e várias menções na Bíblia Sagrada, até lá no livro do Apocalipse, no capítulo 11, quando trata das duas testemunhas. Mas infelizmente a maioria das pessoas só pega o lado negativo, né? Dos apontamentos bíblicos, né? Quando fala em Sodoma e Gomorra, todo mundo só pensa na promiscuidade de Sodoma e Gomorra, mas não pensa que lá dentro ficou um servo de Deus
honesto, um servo de Deus que sustentava essa fé inabalável, essa fé consolidada que ele aprendeu com Abraão. Não só ele, como as suas duas filhas. Infelizmente, a coitada da esposa não estava tão consolidada e acabou olhando para trás. E pagou o preço jovem. Como outros que ficaram lá também, não significa que perderam a salvação, mas perderam a oportunidade de prosseguir vivendo. Porque não tinham fé consolidada. Esse é o grande problema da igreja hoje. Por falta de fé consolidada, todo mundo está vendo a crise final na cara, mas ninguém toma providência. São poucos aqueles que estão se movimentando com fé consolidada rumo ao preparo para receber Jesus nas nuvens dos céus. Jesus estará nos recebendo lá ao encontro com Ele. Mas só os que têm fé consolidada conseguirão ver esse encontro. Os demais não significa que vai perder a salvação, mas vai perecer. Por que tem que pagar tão caro, irmãos? Tem que descer a cidade dos mortos antes, sendo que pode viver e assistir tudo e contemplar a glória de Deus nos presenteando com a retomada da nossa condição original da criação, raça pura. Voltarmos a viver eternamente, não precisar de provar a morte. Parou para pensar nisso, irmãos? Mas é a fé consolidada que nos levam a ser um escolhido que vai romper todas essas barreiras, como foi o caso de Caleb e Josué durante os 40 anos do Êxodo. Eles assistiram em vida tudo aquilo que 2.400.000 pessoas pereceram no deserto. Outro grupo desse tamanho entrou de novo, mas numa juventude. Dos antigos, dos velhos, só Caleb e Josué. Tiveram fé consolidada para atravessar todas as barreiras e chegar ao pódio da vitória. Essa é a grande questão. Uma outra curiosidade que eu acho muito interessante aqui nesse exercício dessas orientações de Deus aqui, é o que nós temos também lá em Deuteronômio capítulo 17, do verso 14 até o verso 20. Ainda nos dias de Moisés, Deus dando orientações específicas e avisando que surgiria rei em Israel. Nós estamos falando da coroação de Saul, que de uma maneira ou de outra, isso fez parte da vontade de Deus, mesmo que Deus tenha dado a pressão que deu lá no povo daqueles dias através do profeta Samuel. Mas aqui em Deuteronômio está falando bem claro, 500 anos antes de Saul ser coroado rei, depois do Êxodo, os juízes continuaram governando Israel por mais de 400 anos. Só então, depois surge Saul. Samuel foi profeta e foi o último juiz de Israel. E foi levantado Saul. E aqui está uma série de orientações para quando surgisse um rei. Dentre elas, está dizendo para que ele não acumulasse riqueza para ele, não montasse harém para ele. Ele podia, de forma modesta, né, exercer até a poligamia, não tinha problema. Mas montar um harém, multiplicar mulheres, não era para acontecer isso. Porque um harém é uma multiplicação, né? Analisando pela ótica da cultura, está se falando em poligamia, 1, 2, 3, 4. Mas quando se fala em multiplicar mulheres, nós já estamos vendo em harém, né? Como foi Salomão, como foi Davi e dentre outros. Isso virou moda naquela época, né? E Deus não interferiu nessa cultura, mas pagaram um preço alto. Todos pagaram um preço alto por seguir caminhos não orientados por Deus. Caminhos que decidiram tomar por conta própria. E o preço é sempre muito alto. Então são curiosidades muito interessantes, né? Com tantos anos de antecedência que Deus transmitiu a Jacó e mais tarde também transmitiria a Moisés. No quarto tema nós estudamos Jacó abençoa os filhos de José. Irmãos, aqui tem muito interessante quando a gente analisa o capítulo 48 de Gênesis, né? Primeira coisa que já fica notada aqui, que o próprio Jacó, que era mais jovem do que Esaú, se tornou primogênito, mas tinha a vontade de Deus conduzindo a isso tudo, como já comentamos em temas anteriores. Mas aqui de novo a vontade de Deus se prevalece e o próprio Jacó vai lá, pega José, o transforma de fato em primogênito e de forma dupla, porque ele abençoou os filhos de José, que era
Manassés, o mais velho, e Efraim, o mais novo, ele pega Efraim e abençoa o mais novo, como primogênito já de cara. O próprio Jacó fez isso, estando José vivo. E José, por mais que resmungasse, não contestou a autonomia lúcida de seu pai, que por sinal estava perto dos seus dias de falecer. E aí, quando nós entramos então no quinto tema, Jacó abençoa seus filhos. Aí a bênção geral sobre todos os filhos dele, né? Dentro desse quadro de bênção aqui dos filhos de Jacó, infelizmente só ficou fora a Diná. Mas na verdade, da vontade de Deus, ela não ficou fora, porque a Diná representava exatamente tudo que ela passou e viveu e sofreu, representou o que a mulher de Apocalipse 12, a mulher pura, passaria durante toda a história da igreja primitiva e mais tarde durante o período da Inquisição, durante 1260 anos de opressão e perseguição, sendo solapada, destruída, mas o remanescente, a representação do remanescente que uniria todos os descendentes de Abraão, tanto os legítimos como os pela fé, reuniria nessa representação. Isso é o que a teologia bíblica toda, juntando todas as peças, nos consegue mostrar com exatidão. E Apocalipse 17, a mulher meretriz, representada por todos os filhos rebeldes de todos os tempos, de todos os segmentos religiosos do mundo, sendo chamado então de baderna religiosa do planeta, ou dominadores da maldade, porque fazem parte das potestades da maldade, seja de forma passiva ou de forma ativa. Não importa se são pessoas, se são religiões, se são organizações privadas ou estatais, ou se são governos, ou seja o que for, se são anjos, se são demônios. Todos compõem essa meretriz apocalíptica do capítulo 17. Então são assuntos muito interessantes que andam em paralelo com todo esse quadro apresentado na representação dos 13 filhos de Jacó. E olhando então dentro dessas bênçãos de Jacó para os seus 12 filhos homens ali então, analisando Gênesis capítulo 49, do verso 1 ao 28, nós podemos ter alguns destaques muito legais ali. Primeiro que Jacó cumpriu a missão de pai e de progenitor das 3 maiores religiões do planeta Terra. Como eu disse, judaísmo, islamismo e cristianismo. E como pai, ele cumpriu com a missão de forma autêntica e absoluta, obedecendo à vontade de Deus. Mesmo que a vontade dele, muitas vezes, foi bem diferente. Mas ele aceitou a vontade de Deus e seguiu à risca. Não importa se a boca estava amargando ou não estava, ele seguiu à risca, confiou no tempo de Deus, na providência de Deus. Por isso ele foi feliz em tudo. No final, sempre ele vencia. Ainda que tivesse que lutar com Deus, para a honra e a glória de Deus. Ele não deixou de se identificar claramente também como um profeta. Ainda que ocasional, ele teve visões, ele conversou com Deus e teve orientações diretas de Deus para analisar o futuro e contemplar as bênçãos que Deus havia prometido não só a Abraão, mas a Isaac, seu pai, e a ele também. E pôde proferir isso de forma clara, que nós temos registrado na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis. Irmãos, José morreu em 1707 a.C., quando terminou a trégua. Essa bênção de Jacó aqui sobre os seus filhos, que ele estava falando aqui no caso de Levi, que seria sacerdote, irmãos, ainda faltava 261 anos para acontecer o êxodo, que só se daria em 1446 a.C. E lá no êxodo, 40 anos de êxodo, no meio desse percurso, na trajetória de ida, logo no começo, foi classificado as 12 tribos, das quais, lá no Sinai ainda, foi apontada a tribo de Levi para cumprir com essa profecia aqui, proferida por Jacó na sua bênção aos 12 filhos, que eles seriam sacerdotes. Mais de 261 anos depois de proferido por Jacó. E quando ele trata então de Judá, meus irmãos, que maravilha! O leãozinho da tribo de Judá, que até lá no Apocalipse,
é apontado para Jesus, mostrando realmente a descendência dele, a confirmação da promessa de Deus feita a Abraão, Isaac e Jacó, que se chegaria até o Messias e chegaria até mim e você. Graças à obra do Messias. Que maravilha, né, meus irmãos? No sexto tema, a esperança da terra prometida. Irmãos, aqui nós analisamos Gênesis 49, de 29 até o capítulo 50, verso 21. Nós vimos que esse povo se estabeleceu em Gósen. E ali eles criaram patrimônio e tudo. José seguramente foi enterrado ali, foi sepultado ali em Gósen. Mas a gente nota que José, antes de morrer, pediu que quando eles fossem embora, pelo êxodo, quando acontecesse essa promessa, que ele tinha consciência dela, que ele gostaria que os seus ossos fossem levados juntos. E que ele fosse sepultado lá no município de Siquém, lembra? Aonde aconteceu aquela história dos siquemitas, justamente da Diná, para mostrar exatamente a exposição pacífica de José daquela época, que ele não participou daquele ataque, ele foi contra essa atitude dos seus outros irmãos. Entende, irmãos? Representando a paz de Cristo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Que o mundo quer dar paz à custa de bala. Os irmãos de José queriam ter paz à custa de vender ele. Jesus foi vendido por Judas, foi rejeitado pelos seus, veio para que eram seus e os seus não quiseram. Eles queriam ter paz se livrando de Jesus. Quantos e quantos já morreram nesse mundo, irmãos? Para que outros pudessem ter paz. Que as pessoas acham que para ter paz, para ter sossego, para alcançar seus objetivos, os seus propósitos, tem que matar, tem que vender, tem que destruir seus irmãos, tem que fazer mal para os seus irmãos. Mesmo sendo irmãos de sangue, isso acontece o tempo todo na história da humanidade, porque o coração do ser humano é mau, não tem bondade por si mesmo. Mas Deus usou pessoas como José, como Jesus aqui na terra, que era o seu filho amado, mas que se identificou, que se transformou num de nós, se fez carne e habitou entre nós, se tornou um mortal como nós. E deu um exemplo perfeito, assim como José também deu, do cumprimento da vontade de Deus, de aceitar o tempo de Deus e os propósitos de Deus na nossa vida. Só assim alcançaremos êxito em nossas vidas, irmãos. Seja ele de que ponto for, seja ele de que natureza for, debaixo da vontade de Deus. Servir a Deus em espírito e em verdade e aceitar a sua direção na nossa vida, aceitar o tempo de Deus, aceitar a vontade de Deus para nós, é sempre o melhor para nós. Mas para isso, viver a nossa vida como se cada dia fosse o último dia, para garantir que nós todos os dias trilhamos degraus na vitória e na nossa salvação, oferecida pela graça de Deus. Não preocupa com o dia de amanhã, que está longe. O passado, então, esquece, que é só uma escola para o presente, para que nós não repitamos os erros do passado. E assim, alcancemos maior êxito nas nossas escolhas e na nossa jornada. E nós vimos, dentro desse estudo todo, que apesar de eles viverem em Gósen, mas foi lá de Sucote que foi o ponto de encontro para que eles saíssem no êxodo em 1446 a.C., indo em direção à Terra Prometida, seguindo a mesma trajetória que nos dias de José, ele pediu para sepultar o seu pai lá no terreno da caverna de Macpela, onde estava Sara sepultada. Jacó foi sepultado lá, ele pediu para ser levado para lá, e José assim o fez. Mas quando o próprio José morresse, ele pediu que o corpo dele fosse para Siquém, naquela terra, na propriedade de Jacó, onde ele adquiriu na época dos siquemitas, onde aconteceu aquela tragédia. E finalmente ele pudesse representar novamente, reacender essa maravilhosa experiência da verdadeira paz, de alguém que sempre promoveu a paz no seu verdadeiro sentido. Siquém, onde foi sepultado José, é a atual Nablus, na Palestina hoje, a antiga Siquém bíblica. O livro de Josué, capítulo 24, verso 32, confirma o sepultamento desses ossos de José após o êxodo.
foi cumprida a vontade de José, com certeza absoluta. E para encerrar o trimestre, o 7º tema então, um bode expiatório em figura. Irmãos, nós temos aqui em Patriarcas e Profetas, da página 192 até a 200, um trecho muito legal para fechar todo esse tema. Olha o que diz. A vida de José ilustra a de Cristo. Foi a inveja que moveu os irmãos de José a vendê-los como escravo. Esperavam impedir que ele se tornasse superior a eles. Semelhantemente, os sacerdotes e anciãos judeus tiveram inveja de Cristo, temendo que ele roubasse deles a atenção do povo. Mataram-no para impedir que ele se tornasse rei, mas ao agirem assim, foi esse mesmo resultado que obtiveram. José, mediante seu cativeiro no Egito, tornou-se um salvador para a família de seu pai. Contudo, esse fato não diminuiu a culpa de seus irmãos. Da mesma forma, a crucifixão de Cristo pelos seus inimigos fez dele o Redentor da humanidade, o Salvador da raça decaída e governador do mundo inteiro. No entanto, o crime de seus assassinos foi tão hediondo como se a mão providencial de Deus não tivesse dirigido os acontecimentos para a sua glória e o bem do ser humano. Assim como José foi vendido aos gentios por seus próprios irmãos, Cristo foi vendido aos piores dos seus inimigos por um de seus discípulos. José foi acusado falsamente e lançado na prisão por causa de sua virtude, e assim também Cristo foi desprezado e rejeitado porque sua vida justa e abnegada era uma repreensão ao pecado. A paciência e a humildade de José e a nobreza de sua generosidade para com seus irmãos desnaturados representam o resignado sofrimento do Salvador. E o seu perdão não somente aos seus assassinos, mas a todos os que vão a ele confessando os seus pecados. É lindo demais esse paralelo, meus irmãos. E que Deus abençoe a mim e a você, que essas lições marquem a nossa vida e nos molde para que sejamos pessoas melhores e nos preparemos para o grande dia do encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. Santo Deus, encha-nos, Senhor, da influência do Teu Santo Espírito, do poder da Tua palavra escrita e a palavra viva na nossa consciência, nos fazendo tomar providências enérgicas para que naquele grande dia estejamos de fato contados entre aqueles que vivem numa fé consolidada para encontrarmos com o Senhor nas nuvens dos céus. Não só assim, Senhor, mas que aqueles também que abraçam outros, conduzindo-os, influenciando-os para encontrar contigo nas nuvens dos céus. É o que te suplicamos, é o que te agradecemos, não por haver mérito em nós, mas em nome de Jesus. Amém, Senhor.